Olá, minhas meninas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, né? Estou muito feliz dessa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais, né? Compartilhando conhecimento, informações. Mais um mês se findando e vocês estão aqui comigo, né? E eu não posso iniciar essa aula ou todas as minhas aulas sem primeiro parabenizar vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês estão hoje permanecendo firme nessa caminhada, é graças a essa oportunidade linda que Deus nos deu. Então eu fico muito feliz por estar aqui neste dia, neste momento, por meio dessa rede social, né? Compartilhando experiências e informação, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada mesmo por não ter desistido do seu sonho, mesmo diante da situação que você tem vivido. E você sabe, né, o que você tem passado. Mas, antes de tudo, eu não poderia iniciar esse vídeo, essa nossa aula, sem falar isso pra você, tá bom? E nós ficamos muito felizes por você estar aqui conosco. Ficamos muito felizes mesmo, eu principalmente, né? Então, vamos iniciar nossa aula. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a química verde, o contexto de importância, né, dessa prática para nós, profissionais, da nossa responsabilidade com o meio ambiente, com o meio que nós vivemos, com o meio pelo qual nós estamos inseridos. Então, quando nós falamos de estética, às vezes nós só vinculamos aos procedimentos estéticos efetuados e deixamos a desejar a nossa responsabilidade como cidadãos, né, que nós somos, e a nossa responsabilidade com o planeta, tá bom? Então, diante dessas informações apresentadas, né, informações partilhadas, informações riquíssimas, nós vamos fundamentar o conceito teórico de informação para que haja compreensão bem mais específica direcionada à importância da química verde no contexto do que vai ser ministrado hoje. E se você está aqui comigo e não tem perto de você nenhuma caneta, nenhum caderno, por gentileza, dê pausa nesse vídeo, vai lá. Jamais tenha esse mau hábito de só assistir o vídeo, não anotar as informações interessantes presentes nele, tá bom? Então é importante, tudo que você for estudar, anote, revise, leia, adapte para a sua metodologia de estudo, mas não fique somente nessa informação visual e auditiva, tá? Para que esse conhecimento seja bem mais fixado na sua mente, não deixe de escrever, beleza? Porque todas as informações contidas, não só nos slides, como no que eu vou abordar, vão ser de extrema importância para as resoluções das questões e para que você venha fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouquinho de cosméticos orgânicos, cosméticos veganos, cosméticos naturais, mas partindo do princípio da química verde, tá bom? Ou cosmético verde, tá? Então coloquem aí no seu caderninho conceito de cosmético verde que vai ser fundamentado dentro dessa nossa aula, tá? Então, impulsionados, né? Vamos falar um pouquinho dessa introdução, desse contexto, dessa história para nós entendermos a importância desse cosmético verde. Então, impulsionados pelo mercado alimentício de produtos naturais, orgânicos e veganos, alguns consumidores estão optando cada vez mais por versões cosméticas que atendam ao mesmo requisito ético do seu estilo de vida. Para essa classe de consumidores, temas como saúde e sustentabilidade, juntamente com a conscientização sobre beleza livre de crueldade, são uma crescente preocupação. Então, visando que hoje em dia nós temos um aumento gradativo de pessoas que têm adotado um estilo de vida diferente e buscado viver esse estilo de vida, porque quando nós falamos dessas mudanças, nós não falamos de uma mudança, uma reeducação, nós falamos de um estilo de vida que tem que ser adotado, porque se não é adotado, não tem como se vivenciar ao longo do tempo, tá? Então, visando diante disso, né, a indústria tem se adaptado a alguns requisitos, pensando na preocupação desses possíveis consumidores que têm adequado para esse estilo de vida, esses hábitos de vida. Então, até o momento, não existem relatórios que avaliam a real dimensão deste mercado no Brasil, mas estudos apontam
que, apesar de ainda ser considerado um mercado pouco expressivo, seu potencial de crescimento é surpreendente. Ou seja, hoje nós vemos essa possibilidade de uma crescente demanda por pessoas, né, que querem sim aderir a mercados ou a produtos ou a recursos que sejam mais para fins naturais, orgânicos ou ecológicos, tá? Então, partindo do princípio do pensamento do quê? Do conceito da química verde. Então, diante disso, nós temos hoje pessoas que não vão permitir que você use algum produto nelas se o teste desse produto for realizado em animais. Então, tem pessoas que não vão querer receber atendimento com procedimentos estéticos porque não usam procedimentos ou não usam produtos que têm como sua origem algumas coisas que são derivadas de ativos sintéticos ou de vias animais, tá bom? Então, a responsabilidade é porque existem pessoas que têm adotado esses hábitos de vida, pensando no estilo de vida saudável, obviamente, e com isso nós temos visto, né, presenciado que esse mercado tem gradativamente crescido. Então, segundo alguns dados apontados pela consultoria norte-americana Granville Hirsch, inglês fluente, o tamanho do mercado global de cosmético vegano foi estimado em 12,9 bilhões no ano de 2017 e o mercado global de cosméticos naturais e orgânicos deverá atingir a 25 bilhões de dólares, isso nós estamos falando de dólares, até 2025. Então, no Brasil, estima-se que haverá um crescimento entre 5% e 10% dessa classe de produtos nos próximos 5 anos. Ou seja, é um mercado bilionário, né? Nós estamos falando a nível de dólares, que transformado em reais deve ser muito maior do que esse valor esperado. Mas nós sabemos que é um mercado que tem crescido, não só a demanda de pessoas que buscam esse mercado, mas também as pessoas que têm investido nesse mercado. Hoje nós vemos a possibilidade de transformar tecnologias de fontes renováveis. Então, desse mesmo princípio, parte-se que a indústria cosmética vai sim se adotar e tem adotado mudanças nas suas formulações cosméticas. Mas é importante que nós vamos abordar no final desse vídeo um ponto crítico que vai ser interessante nesse contexto dessa nossa conversa. Mas então percebam, no Brasil nós temos essa crescente demanda, desse aumento da busca por produtos ecológicos ou produtos naturais ou produtos sustentáveis. Nos próximos 5 anos possa haver um aumento de 5 a 10% de pessoas, uma margem de pesquisas de campos elaboradas. Então, para se preparar para o crescimento do mercado cosmético naturais orgânicos e veganos, a empresa de matérias-primas e formuladores de produtos finais precisam padronizar os conceitos envolvidos nas definições deste tipo de produto. Por quê, professora? Porque nós não conseguimos, em alguns aspectos, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, desenvolver um produto que seja extremamente natural, ou um produto que seja totalmente orgânico, ou um produto que seja totalmente vegano. Então, vou falar isso com vocês no final. Então, a indústria, ela tem que se preparar para esse crescimento desses cosméticos, mas o mais crucial dentro disso é as formulações padronizadas, né? Desse conceito que são envolvidos dessa formulação desses produtos naturais, orgânicos e veganos. Então, vou falar um pouquinho desses conceitos e definições, tá? Conceitos desses cosméticos naturais e orgânicos. No Brasil, bem como na maioria dos países, não há uma regulamentação oficial para os produtos cosméticos naturais e orgânicos. Por quê? Nós temos no Brasil um órgão que é responsável, né? Um órgão responsável por validar vários recursos, desde os cosméticos até os medicamentos, aparelhos e por aí vai, que é a Anvisa. A Anvisa é responsável por validar todas as formulações cosméticas, como também alimentícias, como também, qual é o nome da outra coisa? Alimentícia já vai para outro recurso, mas cosméticas e de medicamentos. Então, a Anvisa ela é responsável por todo esse critério, elaboração de aparelhos e por aí vai. Então, a Anvisa ela é responsável técnica por validar todas as produções desses recursos. Ótimo.
Mas no Brasil, bem como nos outros países, como a grande maioria dos países, não há uma regulamentação oficial para os produtos cosméticos naturais e orgânicos. Como assim, professora? Vocês vão entender mais à frente como eu vou estar abordando isso com você. Por quê? Isso ocorre porque o tema é relativamente novo. Nós temos visto essa proposta sendo apresentada bem atual, bastante controverso, porque, agora eu vou falar para vocês por que é controverso, ou seja, a definição de cosmético natural é muito ampla e tem diversos entendimentos. Então vamos lá. A indústria viabilizando, né, algumas pessoas que podem adquirir esses produtos cosméticos, ela elaborou esse conceito de orgânico natural e orgânico natural, qual é o outro? Vegano. Para poder atender esse público. E eu vou mais na frente conceituar cada um e eu vou explicar o porquê que é um pouco controverso esses pontos que a indústria aborda, tá? Então nós não temos um órgão ou uma regulamentação oficial para produção desses produtos, que verifique, que certifique a quantidade de substâncias utilizadas, propriedades químicas utilizadas. Então, relativamente aos cosméticos naturais, algumas empresas e alguns consumidores consideram que, para sustentar esse claim, né, os produtos devem ser compostos apenas de matéria-prima de origem natural, salvo raras exceções, né, algumas exceções. E eu vou conceituar um pouquinho mais na frente o que seria isso. Porque o que acontece? Quando nós falamos de matéria-prima sustentável ou quando nós falamos de produtos naturais, é um produto que é extraído totalmente da natureza e sua base de formulação é toda natural, não é verdade? Parte desse princípio. Então, além disso, né, nós temos a origem desses insumos são avaliados pelo processo produtivo. Diversos tipos de processamentos químicos e físicos são considerados sustentáveis para a fabricação dos produtos naturais. Todo o processo de fabricação desse produto natural, ele envolve um contexto. E por que eu estou querendo apresentar isso para vocês? Para vocês entenderem o porquê desses temas serem um pouco polêmicos, tá bom? Então, há, no entanto, fabricantes que utilizam apelo de natural em seus produtos, mesmo que eles tenham em sua composição concentrações mínimas de matérias-primas de origem naturais. Muitas vezes, concentrações inferiores a 1%. Nesse caso, considera-se que os cosméticos apenas exploram o apelo verde. Então, aí entra um contexto importante. Porque nós vemos hoje na indústria, eu tenho até um produto aqui que eu não estou com ele aqui perto no momento para me mostrar para vocês, que ele é intitulado um produto vegano. Só que na sua grande composição química nós temos matérias-primas sintéticas e poucas naturais. Então, como é que ele se apela desse nome vegano, mas no seu contexto não segue a risca? Então, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo elaborar de informação agora, que nós vamos chegar na parte importante. Então, esses fabricantes, eles utilizam essa nomenclatura natural, mas, infelizmente, na sua concentração química não tem tanta taxa, não tem tanta presença de componentes que são totalmente de origem natural. E aí entra o apelo verde, que nós nominamos como os cosméticos verdes. Então, as empresas que são as certificadoras, né, as principais certificadoras, né, os cosméticos naturais, né, e orgânicos, Cosmetic Organics Standards, são referências europeias, né, da Europa, privado, que foi desenvolvida conjuntamente por 5 organismos de certificação, que é a BDIH, da Alemanha, Cosmebio, da França, EcoCert GreenLife, da SSA, França, ICL, Itália, Sol Association, da Grã-Bretanha, com o objetivo de definir requisitos mínimos comuns e padronizar globalmente as regras para a certificação dos cosméticos naturais e orgânicos. Então, as empresas que certificam, gente, o incrível é isso, as principais empresas que fazem a certificação desses produtos são empresas de fora do país. No Brasil, nós não temos empresas que fazem a certificação desses produtos com selos. Então, eles têm que levar para fora do Brasil para fazer a certificação desses produtos. E apesar de ainda ser relativamente pouco difundida no Brasil, a certificação Cosmo é a referência em diversos países,
principalmente na Europa. Por esse motivo, é muito interessante para as empresas brasileiras focadas em exportação. Então, a grande maioria das empresas, para poder fazer essa certificação, ela aborda esse objetivo de explorar os produtos para conseguirem fazer essa certificação mais bacana. E precisa ter esse selo dessa certificação. No Brasil, o número de cosméticos com certificação Cosmonatural e Cosmo-Orgânica cresce a cada ano, sendo a Ecocert a certificadora que representa o referencial no país. Então, nós vamos ter mais a certificação desses produtos pela Ecocert. E diferente, né, da Anvisa, que nós temos um órgão estabelecido aqui no Brasil, a gente tem que recorrer a recursos fora do Brasil para poder fazer a certificação desses produtos. Cosmético orgânico. Então, o que eu apresentei primeiro para vocês? O ponto crítico dessas informações pautadas. O que são, por exemplo? Quando eu falo de produtos verdes, produtos orgânicos, produtos naturais, eu parto de um princípio. Ótimo. Mas dentro desse princípio, o que eu tenho de recursos que não fundamentam que essa proposta seja realmente efetivada? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, lembram que nós falamos sobre cosméticos? Cosméticos são substâncias formuladas que nós utilizamos matérias-primas sintéticas ou orgânicas que vão fazer o quê? Umas misturas, e por meio dessas misturas elas vão agir de forma de embelezamento, mudando a aparência, protegendo essa pele. Ótimo. Já os produtos orgânicos, os cosméticos orgânicos, ele tem um pouco de diferença nesse requisito. Então, para se enquadrar como orgânicos, sabonetes, cremes, shampoo, hidratantes e outros devem atender a uma série de requisitos um pouco mais rigorosos do que os naturais. Os orgânicos devem ser produzidos dentro do princípio da sustentabilidade, do ecologicamente correto e do socialmente justo, assim como os naturais não podem ser testados em animais. Então, assim, deixa eu só ver, ótimo. Então, os produtos orgânicos, todo o seu processo, teoricamente, tem que ser de extração ecológica, a matéria-prima tem que ser também natural. Então, todo esse processo, esse recurso de processo de extração, ele tem que ser esse requisito. Mas existe um porém nessa história, professora. E qual é esse porém? O porém é que algumas empresas rotulam que os seus produtos são orgânicos, mas o seu processo de extração do produto não é natural, não é orgânico, é por meio de recursos, de ferramentas, eu quero dizer aparelhos, mas de ferramentas que não fazem todo esse processo extrativo manual, é um processo que não repara a região onde está sendo afetada. Então, assim, eles intitulam como orgânicos, mas não seguem totalmente os critérios que devem ser adotados. Em alguns casos, nós também temos a utilização de quê? De composição que não é totalmente orgânica, como, por exemplo, algumas substâncias sintéticas. E o que é de senso crítico que eu quero abordar aqui com vocês, meninas? Que eu acho muito interessante essa nossa aula. Porque esses produtos, eles não são mais intitulados como essa nominação, cosméticos orgânicos, e sim cosméticos verdes. Porque quando se fala em cosmético orgânico, eu não consigo, dentro dessa composição desse produto, ter grandes concentrações de materiais totalmente naturais. Até porque lembram que eu falei nas nossas aulas anteriores que essas soluções naturais, totalmente naturais, elas têm dificuldade de se estabilizar. E tendo essa dificuldade de estabilizar, o que eu tenho? Eu tenho um produto que ele vai ter uma tendência de erro a mais, e eu vou gastar mais com essa mão de obra que eu tenho, né? E com isso eu vou ter um produto muito caro e menos acessível no mercado. Então hoje, diferente dessa nomenclatura que era abordada, rotulando como cosmético orgânico, hoje é abordado o cosmético verde, que é um cosmético que trabalha, né, a responsabilidade com o meio ambiente. Cosmético vegano. Então, os cosméticos veganos, né, eles se enquadram nessa classificação e seguem um padrão estabelecido pelo veganismo, né? Um estilo de vida que envolve dieta, entretenimento, itens de moda e cuidados com a pele. Seguindo essa filosofia consciente, o cosmético vegano é livre de ingredientes ou derivados de animais. Isso inclui cera de abelha, sebo de carneiro, albumina, gelatina e muitos outros. E, é claro, não existe teste em animais. Contudo, afirma que o cosmético vegano não se relaciona com matérias-primas utilizadas em sua produção. Estas podem ser a origem sintética ou natural.
E mesmo assim, os produtos contidos sendo veganos, pois em seu desenvolvimento de fabricação não tiveram qualquer uso de animais e seus derivados, para os produtos comprovadamente veganos, existe um selo de certificação que é SVB, vegano, emitido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, os cosméticos veganos, ele é livre de toda origem animal, tá? E ele pode ser, sim, ter origens sintéticas ou naturais. Então, por isso que nós partimos do princípio do produto verde, que ele vai ter uma quantidade de matéria sintética, mas ao mesmo tempo natural, visando o quê? Um menor impacto ao meio ambiente, tá bom? Então não tem como dizer que um produto desse é vegano, sendo que toda a sua composição química eu tenho fontes que são de origens sintéticas e que podem a longo prazo desenvolver doenças no meu corpo. Lembrando de quem? Dos parabenos, de outras substâncias que são tóxicas, de origens sintéticas ao nosso organismo. Então, quando nós partimos desse princípio, é impossível, de certa forma, eu ter um produto que tenha toda a sua composição a nível natural. Óbvio que eu vou ter que fazer essa junção com alguma matéria-prima sintética para que eu possa ter uma maior estabilidade desse produto, tá bom? Lembram que todo esse processo de extração é bem criterioso e com isso vai ter um produto absurdamente caro no mercado e inacessível para alguns tipos de pessoas. Já o cosmético natural. A maior diferença dos cosméticos natural é o uso das matérias-primas e princípios ativos, cuja a sua origem pode ser considerada natural. Além disso, as substâncias químicas sintéticas têm seu uso restringido, e eu acho esse ponto muito bacana para ser abordado, porque, vou já falar o porquê disso, calma aí, o suspense. No Brasil existem certificadoras como o Instituto Biodinâmico, né, que é o IBD, a Ecocert, que lista uma gama de matérias-primas proibidas em cosméticos naturais. Essa lista cita desde corantes, aromatizantes sintéticos e derivados de petróleo, como a gente falou anteriormente. Além disso, os produtos não podem ser testados em animais. Tanto o IBD quanto a Ecocert emite selos, né, para esses produtos. Portanto, se o rótulo do produto contém algum desses selos, existe a quantidade, a garantia de que o produto atinge a exigência mínima para ser considerado natural. Mas existe algo interessante para também ser retratado nesse cosmético, porque mesmo assim, tendo esse selo, né, dessas certificadoras, infelizmente, alguns produtos não têm toda a origem natural. Mesmo que tenha ativos naturais, mas o processo de extração não é natural. O processo de extração de alguns utensílios, até mesmo de ir tirar a matéria-prima base, não é naturais. Então, todo esse processo ele tem que estar entrelaçado com esse termo. Se não existe todo esse entrelaçamento, o que acontece? Acontece algo que você está vivendo aquilo que você não está pregando. Então, esses cosméticos naturais, veganos e os cosméticos orgânicos, eles foram enquadrados nos cosméticos verdes, que são os cosméticos que tem o princípio de responsabilidade com o meio ambiente. E o que esses cosméticos verdes irão fazer? Eles vão reduzir o impacto ao meio ambiente. Diferente dos produtos sintéticos, esses produtos verdes, eu tenho uma redução desse processo de degradação no meio ambiente, eu tenho uma redução de vários aspectos que são entrelaçados com a responsabilidade da química verde, mas é importante entender e atentar, meninas, sobre essas informações, sobre essas rotulações, porque infelizmente, por consequência da certificação não ser no nosso país, nós não temos um rigor tão elevado na elaboração da utilização de alguns componentes químicos, tá? E aí acaba que alguns produtos que são intitulados como os naturais, como os orgânicos, acabam tendo na sua composição alguns ativos que são de origem sintéticas, tá? E isso é importante ser levado em conta muito, porque nós precisamos também desenvolver no senso crítico quantas informações que são elevadas a nós, tá bom? Então, ter um critério de seleção, ler, ter um filtro, né, para você absorver a informação é algo de extrema importância, tá? E eu sempre acho relevante trazer essa informação porque ela conta muito. Então, hoje nós temos visto voltado mais essa atenção para o desenvolvimento desses produtos, para o princípio de elaboração desse produto, para vocês terem noção. Um exemplo aqui saindo da nossa realidade cosmética. Mas hoje tem agricultores que quando vão produzir algum produto que é intitulado como orgânico, até o processo de
plantio da semente tem que ser de forma que reduza os impactos ao meio ambiente. Se aquele processo de plantio foi elaborado de maneira indevida, sem os padrões, ele perde esse selo. Então, assim, é importante que esse critério de validação não seja somente só na agricultura, mas também na produção de alguns cosméticos. E, infelizmente, como eu falei para vocês anteriormente, por isso que hoje mudou-se a intitulação desses cosméticos para cosméticos verdes. Porque são cosméticos que, infelizmente, não vão conseguir, em sua grande maioria da sua composição, ter produtos naturais. Porque vão ter mais dificuldade de estabilizar a sua formulação, pode dar mais erros. Nós temos sim uma facilidade maior para estabilizar com algumas substâncias sintéticas. Porém, existem algumas substâncias que não são tão nocivas ao nosso organismo. E por isso que são intitulados hoje como cosméticos verdes, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido, que é o mais importante para mim nesse contexto. E que vocês tenham gostado. Coloca aí para mim nos comentários qual foi o ponto dessa aula que você achou mais interessante, que você não sabia, ou se você já sabia de alguma informação que eu acabei no decorrer da aula esquecendo de falar. Pode deixar aí nos comentários, e aqui 4 questõezinhas para vocês fazerem. E a diferença, essa daqui primeira, a diferença entre os cosméticos verdes, né, que são esses cosméticos que eles reduzem os impactos ao meio ambiente, como por exemplo o orgânico, o vegano e o natural, para os cosméticos convencionais que nós temos. Então, um tem menos composição química, ele tem mais vastos ingredientes que são naturais, orgânicos, né, naturais, de fontes da natureza, e o outro, o cosmético convencional, ele vai ter na sua propriedade química ativos sintéticos em sua grande maioria da composição, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido, né? Então, fechando aqui, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir, tá bom?